Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor e uma experiência que eu tive particularmente, na qual eu aprendi muitas coisas e hoje eu quero compartilhar com vocês. O Espírito Santo de Deus mandou gravar esse vídeo e compartilhar com as pessoas. E essa pessoa é você. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do espírito do engano. O espírito do engano que hoje está atuando nas igrejas. Há mais ou menos uma semana atrás, eu viajei para uma determinada cidade, muito longe de onde eu moro. E o Senhor mandou ir para aquele lugar. E eu fui lá, fui para passear, para distrair a mente. E fui para viajar. E eu fiquei num hotel muito bacana, um hotel muito lindo, coisa mais chique. E do lado do hotel, algumas ruas para frente do hotel, tinha uma igreja muito famosa, bem conhecida por ser uma igreja muito pentecostal. E é uma igreja assim que aparentemente tem uma fama até boa, de ser uma igreja boa. Então tava bem frio nesse local onde eu tava e eu pensei comigo, tá de noite, né? Eu passei bastante durante o dia, conheci a cidade, visitei alguns pontos turísticos e durante a noite não tem nada para fazer, então vou lá na igreja, vou fazer uma visita nessa igreja. E eu fui fazer a visita. E nessa visita simplesmente aconteceu algo surreal dentro da igreja. Eu levantei no meio do culto e fui embora. Eu acho que eu fiz não foi algo legal, mas eu não conseguia ficar ali vendo o que estava acontecendo e eu não conseguia ficar naquele ambiente. Eu fui nessa igreja e começou os louvores, daqui a pouco começou a palavra, o pastor começou a falar da palavra, foi muito legal. E de repente, quando ele terminou a palavra, aí atrás dele, no altar, não sei se é altar, se é púlpito, se é palco, como que eles falam nessa igreja, mas atrás desse pastor tinha vários pastores sentados na cadeira. E assim que ele terminou a palavra, levantou um outro pastor e ele começou a falar assim no culto: o Senhor mostra duas pessoas aqui que o Senhor está livrando de uma doença no rim. Você tem muita doença no rim e tal, você tem muita dor no rim e o Senhor está livrando você hoje dessa dor. E ele falou: levanta a mão, quero ver quem que é. Não quer receber a bênção? Era dessa forma que ele falava: levanta a mão para receber a bênção. Se você não levantar a mão, você não vai receber a bênção. Então, de repente, duas mulheres, ele levantou a mão e ele falava assim: receba a vitória em nome de Jesus. E até aí tudo bem. Só que na hora que ele começou a falar isso, o Senhor já me deu o discernimento que ali não tinha nada de Deus. Ali era o puro espírito do engano, era o puro homem, a pura carne. E ali eu já fiquei meio revoltado, mas enfim, eu deixei ir. Quando esse homem sentou, levantou outro pastor. E o outro pastor ele falou assim: eu estava aqui no meio da oração e o Senhor me revelou 3 pessoas. Essas 3 pessoas estão passando uma dificuldade financeira muito grande e o Senhor está entrando com providência nessa área financeira sua. Cadê essas 3 pessoas? E a igreja estava lotada de gente, tinha muita gente. E hoje em dia, quem não está passando dificuldade financeira? São muitas pessoas. 90% dos brasileiros estão passando dificuldade financeira. Então, quando ele falou essas 3 pessoas, muita gente levantava a mão. E ele falava: não é você, não é você, não é você. Aí ele falava: vamos pessoal, vocês não querem receber a bênção de Deus? E de repente um homem levantou a mão, aí ele falou: receba a bênção, é você mesmo. Aí de repente outras pessoas levantavam a mão, ele falava: não é você, não é você, eu não posso confirmar porque
se eu confirmar que é você, eu vou estar mentindo. E ele ficava, vamos pessoal, levanta a mão, vocês não querem receber a bênção? De repente, mais 2 pessoas levantou a mão e ele falou, é vocês 2, Deus vai dar uma grande bênção para vocês. E começou a fazer isso, e ali eu já vi o espírito do engano, aquilo ali já começou a me dar uma revolta no coração muito grande. E ele começou a fazer mais revelações que não vinham de Deus. Aquelas revelações vinham dele. E a última revelação que ele deu, que eu me lembre, ele falou assim, o Senhor está mostrando uma mulher aqui, que você tem chorado muito nas madrugadas, grande é o seu sofrimento e tal, e o Senhor, ele vai te dar uma bênção muito grande, a bênção que você tanto está pedindo, o Senhor vai te dar. E cadê essa mulher? E de repente um monte de mulher levantava a mão. E eu fiquei pensando, quantas mulheres não estão por aí chorando durante a madrugada, homens chorando durante a madrugada, inclusive eu já chorei diversas vezes na madrugada, orando e falando com o Senhor. E de repente uma mulher levantou a mão e ele falou, você mesmo, que o Senhor vai te dar uma grande bênção. E ali eu fiquei muito revoltado, né? Mas eu não saí do banco, fiquei quietinho. E de repente, quando esse homem sentou, levantou um outro pastor. Aí já era o terceiro pastor. E esse terceiro pastor, ele já levantou falando assim, Deus é bom demais, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é maravilhoso, Deus faz bênçãos, Deus faz isso, Deus faz milagres. E ele falou assim, essa foi a palavra dele. Ele disse bem assim, durante o culto aqui na oração, o Senhor me revelou 15 pessoas que vai fazer um voto com um determinado valor. Cadê essas 15 pessoas? Aí todo mundo ficava com a mão baixada. E ele falava assim, pessoal, o Senhor abençoou algumas pessoas, está curando outras pessoas, está dando livramento para outras pessoas, e agora ninguém quer fazer um voto com o Senhor? O Senhor mostrou que tem 15 pessoas aqui que vai fazer um voto com o Senhor. 15 pessoas. Você pode dar 100 reais, você pode dar 200, você pode dar 1000, você dá o quanto você quiser. Mas você tem que dar de acordo com o tamanho da sua bênção. E eu ouvi aquilo, aí eu não aguentei. Aí eu levantei da cadeira no meio do culto. Eu levantei, virei as costas e fui embora. Na hora que eu saí, todo mundo ficou olhando. E o obreiro estava na porta, ele falou assim pra mim, você vai embora? Eu falei, vou embora. Eu falei, não dá pra mim ficar aqui não, eu já tô atrasado, tenho que resolver umas coisas. E eu peguei e fui embora da igreja. Hoje eu sei que não foi uma atitude muito legal minha, mas eu não conseguia ficar naquele ambiente, vendo aquelas coisas que estavam acontecendo. Isso é o espírito do engano. Então esse vídeo, ele é um alerta para você que vai nessas igrejas e você costuma ver esses falsos pastores, esses falsos profetas que ficam falando, o Senhor está me mostrando 15 pessoas que vai fazer voto, 10 pessoas que vai fazer um voto com 100 reais. O Senhor está mostrando 5 pessoas que vai fazer um voto de 500 reais. O Senhor está mostrando que vai te curar aqui, o Senhor está te mostrando que vai te curar ali. Pessoal, tem que tomar muito cuidado com o espírito do engano. Ele está agindo fortemente nas igrejas. E quem não tem discernimento, fica lá naquela igreja. Fica caindo nessas lábias, nesses falsos profetas, nesses falsos pastores. Eles são os ladrões, são os lobos disfarçados de ovelhas. Devemos tomar muito cuidado. Então, essa é a experiência minha, que eu estou falando nesse vídeo, para que você que vai olhar esse vídeo tenha muito cuidado. Em si, a igreja, essa igreja pentecostal, ela é muito boa, mas as pessoas que estão nessa igreja atualmente, as pessoas que estão naquele ambiente, naquela igreja, naquela cidade, são pessoas que estão enganando outras pessoas. São os pastores que estão enganando as ovelhas do Senhor, que somos nós.
Existe outras igrejas dessa mesma religião pentecostal que existe pastores assim muito bem conceituados, homens realmente de Deus, mas a igreja ela é como uma empresa. Às vezes a empresa ela tem diversas, às vezes a empresa é muito grande, ela tem diversas filiais. Só que cada filial vai ter um gerente. E dependendo da gerência dessa empresa, às vezes um gerente numa cidade ele é uma ótima pessoa. Às vezes o gerente da outra filial é uma péssima pessoa. Então em si a empresa não é ruim. Ruim é quem administra aquela região. Então essa igreja ela é muito boa, uma igreja pentecostal muito famosa, por ser muito usada por Deus, mas infelizmente aquela cidade, aquela região, aquela determinada igreja, ali não tinha verdadeiros homens de Deus, tinha falsos profetas. Devemos tomar muito cuidado, tá bom? Valeu!